Meu nome é João Luiz Aguiar. Inicialmente nós vamos falar sobre os honorários periciais. Eu entendo que os honorários periciais é de fundamental importância, né, quando da elaboração de proposta de honorários. Vejamos, já é difícil o magistrado, ou melhor, o perito ser nomeado pelo magistrado, certo? Já é difícil, não é fácil. E veja bem, se já não é fácil ser nomeado, imagine se fazer uma proposta de honorários, né, que não seja fundamentada, bem fundamentada, através de planilhas, através de mostrar as dificuldades, né, para que o magistrado possa arbitrar seus honorários de forma condizente. O que é necessário na proposta de honorários? Primeiramente, é conhecer o processo, conhecer detalhadamente o processo, conhecer o objeto, o objetivo, né, conhecer ali cada etapa a ser seguida, né, a ser trabalhada, né, como por exemplo ali as diligências, comunicação das partes sobre o início da perícia, né. Então, principal, conhecimento da lide, do processo, do que se trata, né, qual que é o objetivo. E nisso, né, seria necessário ali um planejamento. Esse planejamento, nós podemos ali fazer inicialmente um planejamento, né, que é a base de tudo. E para fazer o planejamento, precisa ali do conhecimento, né, do que vai ser feito, né. Nesse planejamento deve ser considerado o quê? Deve ser considerado os honorários em si, né, que tem várias tabelas referenciais, né? Considerar também ali o custo fixo e o custo variável do seu escritório, né? Saber ali o custo tributário, né? Parte de tributação, imposto de renda, e ISS, né? E outros, se for o caso, né? Deve ser analisado, pessoa física, pessoa jurídica, né? Que foi que vai aí a forma de tributação dessa pessoa jurídica, né, no caso, né? Então, feito ali a proposta o planejamento, né, de tudo que se gasta, de tudo que é preciso, né, e considerando seus honorários não é honorários, não é despesa, certo? Despesa separada. Então você vai elaborar uma proposta de honorários detalhada, seguindo cada etapa de acordo com as normas mesmo profissionais da profissão de sua classe. No caso, eu como contador, né, a NBC, as NBCs, né, que existe, foi lançada agora recentemente. Então, você vai acompanhar, fazer ali desde quando da nomeação, né, o profissional vai acessar o sistema através de senha, ou vai fazer carga no processo através de, se for físico, né, vai ter que fazer carga no processo, né, vai ter que analisar o tempo de carga, o tempo de verificação. Então deve ser tudo analisado para se elaborar uma proposta de honorários. Verificar ali as planilhas, né, a serem elaboradas, as diligências, né, a serem realizadas, o laudo, a confecção do laudo, a revisão técnica do laudo, no caso, reuniões com os assistentes técnicos, né, tanto técnico, né, como na inicial, como na final, né, se for o caso. Deve também prever que nas perícias que envolve a parte financeira, né, que envolve valores, né, cálculos, normalmente, mesmo que esteja correto o seu trabalho, uma das partes ou as duas contestam, e o profissional vai ter novamente ter acesso ao processo, né, ou de forma física ou de forma processar via sistema, e fazer ali a manifestação. Essa manifestação, pela experiência que a gente já tem, já sabe um prazo que vai fazer essa manifestação. No mínimo um dia, umas 8 horas, 6, 8 horas vai ser o tempo ali para fazer essa manifestação, depende, né? Ou justificar alguma coisa, ou respostas de quesitos não bem respondidas, né, que deixam dúvidas, né, deverá ser também na manifestação ser complementada, né?
E tudo isso é um custo, gasta tempo, é custo, então tudo isso deve prever na proposta de honorários, né? Então, para que a proposta de honorários, para que ele seja eficaz, deve ser evitada que seja contestado pelas partes, né? No caso aí, as partes autoras, a parte não pode contestar, né? Então, não contestando as partes, concordando, embora, mesmo a proposta de honorários ser bem elaborada, condizente com o valor, né, dos trabalhos a serem realizados, muitos não concordam, né? Manifestam ali sua discordância, alegando vários motivos ali, até que não corresponde com a realidade, né, do trabalho do perito, às vezes até depreciando o profissional, sabe? Eu entendo e que a proposta deve ser bem fundamentada. Para ser bem fundamentada precisa de conhecimento, bastante conhecimento, né, no que for realizar, nos trabalhos a serem realizados, e deve ser ali também acompanhado de uma planilha, certo? Não precisa ser a planilha completa do todo o trabalho a ser seguido, mas tem um planejamento e deve ser cada parte do seu trabalho deve ser mensurado da seguinte forma: o valor do trabalho, no caso, responder quesitos, né, o planejamento da perícia, quantas horas, o valor por horas, a quantidade de horas, né, e o total das horas. Então, cada etapa deve ser mensurada, porque no final ali vai ter um custo total. Depois desse custo total, né, você vai ver a despesa, né, que vai gastar para fazer aquele trabalho, a despesa relacionada só àquele trabalho, sabe? Analisar também o custo fixo, o variável, quanto fica por hora no seu escritório, né, porque o custo fixo independente, né, do que você trabalha ou não trabalha, você vai ter seu custo. O custo variável vai depender da quantidade de trabalho, mais trabalho, mais gasto, e varia proporcional aos gastos, né? E questão de imposto de renda, questão de ISS, questão de outros tributos, se for o caso, né? Tem o ISS, o INSS também, né? Então, em relação, tem vários tributos. E soma, né, e apresenta a proposta de honorários. Veja bem, a proposta dos honorários do perito é uma coisa, as despesas, né? No caso de despesa com escritório, são os custos, né? Os custos é outra coisa, tanto faz o custo financeiro como o custo operacional, né? Então, deve ser bem analisado, deve ser separado isso não deve ser, né, e demonstra bem detalhada, né, para que no caso o juiz possa ali arbitrar os seus honorários, né, de uma forma condizente. É besteira também, entendo eu, certo? Você colocar um valor, falar assim, eu vou fazer essa perícia, vou apresentar uma proposta de honorário bem baixinho, né, para fazer essa aqui, depois pega outro trabalho, pode ser que aconteça aí. E você está mostrando ali que a pessoa não tem conhecimento e possivelmente não vai passar credibilidade para as partes. E nem cobrar um valor muito elevado. Assim, nesse valor, nessa proposta de honorários aqui é um trabalho grande, o valor, às vezes o valor da causa ali, né, é muito alto, né, é milhões e milhões, e a pessoa pensa, não, vou querer ficar rico, né, nessa perícia, e cobra um valor incondizente, muito alto, super avaliado, certo? Com certeza nesse caso também, provavelmente o profissional não vai conseguir fazer esse trabalho, certo? Porque as partes vão contestar, vão mostrar ali que não é aquele valor. Então depende do valor da causa também. Se o valor da causa é R$1.000, que seria um valor ali para o fisco, né, ou para recolhimento das custas, né? Ou se for de 10 milhões, independente do valor da causa, deve ser cobrado o que você realmente vai gastar para fazer aquele trabalho. Lógico que deve ser observado a questão dos envolvidos, as partes envolvidas. Mas, por exemplo, as partes envolvidas são pessoas, as partes, a pessoa, a entidade, né, são de notório conhecimento na sociedade, e, né, vamos supor ali uma questão no político ou empresa mesmo, certo? E que o seu trabalho pode se acabar com aquela empresa, o laudo pericial, lógico, de forma toda incondicional, pode acabar com aquela empresa ou pode acabar com aquele profissional, aquele político, né? Vamos supor, vai através do seu trabalho, né, apresentado o laudo, vamos supor, no caso político, vai perder os seus direitos políticos ali durante 8 anos, 6 anos,
né? Depende da decisão, certo? Então tem um reflexo muito grande. Verificando isso aí, lógico, você não pode cobrar o mesmo valor, você vai ter que cobrar um valor diferenciado também em relação a isso aí, certo? E mesmo outra coisa também deve ser analisada, certo? É o valor da causa. Embora eu disse assim que verifica o tempo realmente gasto que você vai gastar, mas veja o valor da causa. Você faz um trabalho errado ali e acontece de você receber um processo em cima daquilo ali, dizendo errado assim, não por culpa, por erro não intencional, certo? Não pela pessoa, erro premeditado, mas não intencional. Você apresenta um valor ali, né, incondizente, que não tem nada a ver com a perícia, né, que tem os assistentes técnicos, tudo acompanhado ali, as pessoas são muito bem gabaritadas também nos assistentes, né, assim como o perito. O que pode acontecer é você levar um processo e os seus honorários você vai cobrar uma forma ali ínfima, né, muito pouco, né, subavaliado, ou talvez até dentro do avaliado mesmo, mas se tiver de pagar um advogado, tudo deve ser analisado. Tudo deve ser analisado. Todas as questões possíveis na proposta de honorário devem ser analisadas. E faz essa proposta de honorários também, e se pode acontecer fazer uma proposta hoje, e vai daqui 2 anos, né? Aí 2, 3, 4 anos, pede fazer a perícia. Então daqui 3, 4 anos está tudo totalmente defasado. Não sabe o que vai acontecer daqui 3, 4 anos, né? Então deve pedir na proposta, que passando certo tempo, né, de acordo com o Código Civil, né, de 2002, que a proposta seja a partir de 2 anos, né, ou um ano mesmo, 12 meses, que a proposta seja reavaliada, né, que seja dado vista ao perito para que essa proposta seja reavaliada, seja reanalisada ou atualizada, até mesmo fazer nova proposta. Os juízes concordam com isso, mas tem que constar na proposta. Veja bem, o profissional inicia os trabalhos periciais. Aí ocorre que durante o trabalho, né, você já está com o laudo pronto, né, pronto, seu trabalho prontinho, seu laudo pronto. As partes fazem um acordo, né, você já recebeu 50%, as partes fazem um acordo e diz que já não tem que pagar mais os restantes 50%, né, mas neste caso, é outra situação, deve-se constar na proposta de honorários que, independentemente de acordo das partes, você tem os direitos a 50% e os restantes, e o remanescente, e o saldo remanescente também dos seus honorários, porque você já concluiu os seus trabalhos, ou proporcional aos trabalhos já realizados, né? Então tudo deve ser analisado isso aí, certo? Então há muitas peculiaridades, né, na proposta de honorários. Todos os eventos possíveis de acontecimento deves colocar na proposta de honorários periciais. Veja bem, vamos entender a proposta de honorários não como só um valor proposto, mas como um contrato. Juridicamente, aquele ali é o contrato, né? Inclusive, se no caso ali de homologado pelo magistrado, você já pode entrar com ação no próprio processo, e no caso não depositado, você pode entrar com ação, entrar com um processo separado, depende do caso, né? Ou o contrato do advogado, ou o perito mesmo, se for dentro dos autos, já pode entrar com ação. Então tudo isso aí deve ser analisado e está na proposta de honorários. É isso que seria uma proposta, no meu entendimento, seria uma proposta fundamentada. É simples. Mesmo você na sua casa, né, vamos lá que vai ter que fazer ali um reparo nas instalações elétricas, certo? Os fios já têm padrões, outros padrões, hoje já são padrões, novos padrões, questão de medida. Aí você vai contratar ali um profissional que, né, vai contratar um profissional que não tem conhecimento, ele vai dar um valor ali chutado, pode ser mais ou para menos. Mas você vai contratar um profissional que tem conhecimento, ele vai, a primeira coisa, vai pedir o projeto, o projeto elétrico, né, para verificar ali tudo, onde passa os fios, tudo, tanto faz elétrico como hidráulico também, no caso de água, tudo, onde passa encanação, fios, né, então vai ter analisado aquilo ali e em cima daquele projeto é fazer o trabalho dele. Se não tem conhecimento, ele não vai nem saber o que é um projeto. E se o profissional não sabe nem
nem o que, não sabe nem o, não, não sabe nem, como se diz, fazer uma proposta de honorários condizente, como é que vai fazer uma perícia? Você não sabe nem fazer uma proposta de honorários, né? Ou você faz, eu digo não fazer, não sabe fazer uma proposta de honorários é jogando qualquer valor ali, certo? Então, quer dizer, sai totalmente incondizente, né? Ele não vai dar conta de fazer uma perícia. Se não sabe nem fazer uma proposta de honorários, então tem que buscar um valor justo, né? Que deve ser bem analisado através do conhecimento profissional, certo? E as partes ali é que eu diz, né? Pelo conhecimento que nós temos, né? É possível de fazer uma proposta de honorários pegando a inicial, quesito e tudo, ou alguns julgados, certo? Mas veja bem, pode ser que nesse julgado tenha alguma mudança que vai te dar dor de cabeça ali, certo? Vai na segunda instância ali, alguém mudou um item ali, ou talvez um índice a partir de tal data, e você não verificou aquilo ali, certo? Com certeza seu trabalho poderá ser dobrado, certo? Por isso que deve ter um conhecimento detalhado, né? Normalmente a gente quem já tem maior experiência, né, já vai nos documentos corretos, já tem uma maior celeridade na realização, na elaboração da proposta de honorários, certo? Mas para os que são iniciantes, ou que estão no início, né, na vida profissional de perito contábil, certo? Ou perito outro, o administrador, certo? O da engenharia, tudo, né, que esteja, uma leitura minuciosa, né, dos autos, uma leitura detalhada. Se for o caso ali, faça um resumo, faça um rascunho, faça alguma maneira que ele entenda. Leu uma vez, não entendeu, ler novamente, certo? 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, certo? O importante é que ele tenha conhecimento do trabalho a ser realizado. Muitas das vezes acontece ali a gente pegar um processo, elaborar na proposta, tudo ali, e às vezes você pensa em como que eu vou fazer essa perícia, certo? Vai ter, mas é porque não leu, não entendeu o objeto e o objetivo da perícia, certo? E vai ter, no início a gente pensa em dificuldade, mas a questão que o profissional deve é encarar o processo de frente. Não interessa se é mais difícil ou trabalhoso, mas é encarar o processo de frente e ir realizando. Inicia pelo mais fácil, né? Faz as coisas bem mais fácil, vai indo, que até no momento que for fazer difícil que eu faço também. Ou você já tem conhecimento difícil, vai fazer com menor grau de dificuldade. Então é isso, gente. A proposta de honorários é tão relevante quanto o laudo pericial, porque nela você ou vai fazer o trabalho ou vai ficar sem fazer o trabalho, né? Então precisa ter bastante conhecimento, detalhar cada etapa do trabalho a ser realizado, né? E assim fazer uma proposta de honorário justa, né? E seja convincente para as partes e o magistrado na sua proposta de honorários, né? Bem detalhado, verificando tabelas referenciais de honorários, certo? Então, a proposta de honorários é o passo, né, depois da nomeação, um dos passos que eu diria assim, quase que o principal para se fazer ali aquela perícia, certo? Então, é por aí, certo?